Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está na parte 2 da revisão da CAF 2018 e eu quero que você acompanhe. A parte 1 tem link aqui embaixo para ela. Vamos trabalhar agora uma série de ideias. Acompanhe tudo que a gente vai fazer aqui. Vem comigo. Muito bem, vamos lá. Questão número 6. Veja o enunciado. O enunciado da questão 6 diz assim: Carlos, Paulo e José resolveram fazer um lanche na praça de alimentação de um shopping. Ao observarem o cardápio disponível, perceberam que teriam que pedir o que era denominado de combo, ou seja, um combinado de vários itens por um preço já especificado. Legal. Assim, os combos solicitados foram: combo 1, 2 hambúrgueres, um suco e uma sobremesa. Combo 2, 4 hambúrgueres e 3 sucos. Combo 3, 5 sucos e 3 sobremesas. Espera aí. Para melhorar a nossa vida, deixa eu colocar uma coisa aqui para ti, ó. Questão número 6. Vamos chamar, pessoal, X de hambúrguer. Vamos chamar Y de suco. E vamos chamar o Z de sobremesa. Se nós levarmos isto em consideração, o enunciado vai contar o seguinte, olha. Os combos são 2, 1 e 1. Então, 2 vezes X mais 1 vezes Y mais 1 vezes Z, que é o primeiro combo, vai te dar R$15. O segundo combo é 4 vezes X mais 3 vezes Y. 4 vezes X mais 3 vezes Y, que segundo enunciado vai nos dar o quê, pessoal? R$24. E o terceiro combo é igual a 5 vezes Y mais 3 vezes Z. 5 vezes Y mais 3 vezes Z, que vai me dar um total de R$35, certo? R$35. E aí o enunciado continua dizendo o seguinte: o valor individual dos hambúrgueres é o mesmo, bem como o valor individual dos sucos e o valor individual das sobremesas, não importando qual foi o combo escolhido. Maravilha! O quadro a seguir mostra a quantidade de cada um dos itens dos combos que Carlos, Paulo e José consumiram. Então, olha só, você tem uma segunda tabela ali, e na segunda tabela diz o seguinte, olha, o Carlos, pessoal, o que é que o Carlos vai consumir? Ele vai consumir 2x, 4y e 2z. Então, 2x mais 4y mais 2 vezes z. O Paulo é o segundo, Paulo, depois eu coloco aqui embaixo o valor de cada um deles. O Paulo vai consumir 3x mais 3y. Paulo não come sobremesa. 3x mais 3y. E o José vai consumir x mais 2y mais 2z. X mais 2y mais 2z. Essa é a relação geral que a gente tem para o consumo do Paulo, do José e do Carlos. A questão é o quê, pessoal? O Carlos, o Paulo e o José se organizaram para descobrir o valor individual de cada item e pagaram individualmente apenas pelo que consumiram, que é isso que a gente está descrevendo aqui. Aí ele vai dar várias ideias para você abordar. Eu quero que você dê uma olhada comigo no seguinte. Se a gente pensar nessa história, dá uma olhada. Eu não tenho, pessoal, que resolver esse sistema. Porque quando eu resolver esse sistema, eu automaticamente vou estar fazendo o quê? Automaticamente vou construir elementos para fechar essa história. Se a gente levar essa ideia em consideração, eu quero que você me responda uma coisa importante. O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando nós trabalharmos com essa relação, eu vou ter que desenvolver essa ideia e olha só, você tem um buraco aqui no Z e você tem um buraco aqui no X. Isso nos permite, se eu quiser, trabalhar todo mundo em função de uma única incógnita, certo? Eu poderia trabalhar todo mundo em função de uma única incógnita. Isso às vezes é melhor, isso às vezes é pior, depende muito de cada exercício. Nesse caso, o outro caminho, é claro, é a gente escalonar o sistema, que escalonamento é método de eliminação. Mas aí tem um detalhe na eliminação que é o seguinte: como nesse caso tem buracos aqui, eu posso, claro, eliminar incógnitas, mas para eliminar uma incógnita eu vou acabar criando outra. Então, às vezes, esse contraponto não compensa exatamente. O que vai acontecer? Nesse caso, eu vou lhe sugerir que você isole as incógnitas e eu vou fazer o seguinte, olha só. Lá em cima eu tenho x, y e z. Aqui eu tenho x e y, aqui eu tenho z e y. Z e x e y. Eu vou isolar todo mundo em função de quem, pessoal? Vou isolar todo mundo em função de
y. Então, dá uma olhada comigo. Se a gente isolar todo mundo em função de y, olha o que vai acontecer aqui. Isolando em função de y, eu já vou te dizer que 4x é igual a 24 menos 3 vezes y. Ou vou te dizer que x é igual a 24 menos 3y, tudo isso dividido por 4. Esse é um primeiro momento. Tem um segundo momento aqui nessa história, que é o seguinte. Eu também vou te dizer, olha comigo, que 3 vezes z é igual a 35 menos 5y. Ou que z é 35 menos 5y dividido por 3. Note, nós temos o que, pessoal? Nós temos a expressão desenvolvida, olha. Isolei x em função de y, isolei o z em função de y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação, vou trazer ela aqui para baixo, certo? Vou pegar a primeira equação, vou trazer ela aqui para baixo e vou fazer o seguinte. Vou te dizer que eu tenho, olha comigo, 2 que multiplica x. Mas me diz, quem é x? Professor, 24 menos 3 vezes y sobre 4, tudo isso mais y, que é y, mais o z, que é 35, menos 5y dividido por 3, tudo isso igual, atenção, a 15, certo? Tudo isso igual a 15. Em outras palavras, olha comigo, 2 aqui com 4 aqui vai nos dar 2 lá embaixo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essa expressão e você vai me dizer, professor, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 1 e eu tenho 1. Então o mínimo dessa expressão toda vai ser 6, certo? O mínimo todo vai ser 6. Aí olha comigo, 6 dividido por 2 vai me dar 3, que multiplica 24 menos 3y. 6 dividido por 1 vai me dar 6 vezes y. 6 dividido por 3 vai nos dar 2, que multiplica 35. Desculpa, vou até por aqui, ó. 2 que multiplica 35 menos 5y, peraí, igual a 6 dividido por 1, pessoal, vai dar 6 vezes 15 vai nos dar 90. Então, 90 lá no final. Logo, o mínimo é numérico, eu usei o mínimo na expressão toda, vou simplificar esse mínimo. Pensando nisso, 3 vezes 24 vai nos dar 72, 3 vezes menos 3y vai dar menos 9y, mais 6y, tudo isso mais 70, menos 10 vezes y, igual lá no final a 90. Organizando as coisas, você vai me dizer que nós temos, olha comigo, menos 19y, né? Menos 10y com menos 9y, que vai nos dar menos 19y com 6y, que vai nos dar, pessoal, menos 13y. E aí, olha o que vai acontecer aqui. 72 com 72 com 70 vai nos dar 142, que vai para lá negativo. 142 mais 90 vai nos dar, né? Desculpa, 90, vamos pôr bonitinho, né? Menos 142. 142 positivo vai para lá negativo. Te dá menos 13y igual a menos 52. Então, você pode me garantir que y nessa história vale quanto? Professor, y nessa história vale 4. E se o y vale 4, olha, eu já tenho o valor do suco. O suco custa 4 reais nesse negócio. Se o suco custa 4 reais, olha aqui comigo. Então, quanto é que vale x? X é igual a 24 menos... Eu vou direto, hein? Se y vale 4, 3 vezes 4 dá 12, dividido por 4. X é igual a 24 menos 12, que dá 12 sobre 4, vai te dar 3. Então, olha só, eu tenho que o hambúrguer é mais barato que o suco, ele custa 3 reais. E a sobremesa, pensa comigo, para pensar na sobremesa eu vou por aqui. Deixa eu trocar essa cor para a gente manter um padrão. Vou te dizer que Z, olha só, Z é igual a 35 menos, pessoal, 5 vezes o 4. 5 vezes o 4 que vai te dar 20, dividido tudo isso por 3. Quer dizer que Z, 35 menos 20 vai dar 15 sobre 3, vai nos dar 5 reais. A sobremesa nesse restaurante vale, nessa lanchonete, 5 reais, o suco vale 4 e o hambúrguer vale 3. Me responda uma coisa, pessoal. Vamos ver quanto é que cada uma das pessoas aqui vai pagar. Soma comigo para a gente construir essa ideia. Carlos, 2 vezes 3 que vai dar 6, 4 vezes 4 que vai dar 16, 2 vezes 5 que vai dar 10. O Carlos gasta, pessoal,
22 com 10, ele gasta R$ 32. O Paulo gasta 3 vezes 3, que vai dar 9, 3 vezes 4, que vai dar 12. Ele gasta, pessoal, R$ 21. E o José gasta 3 mais 2 vezes 4, que vai dar 8, mais 2 vezes 5, que vai nos dar 10. Eu tenho aqui, pessoal, 11, eu tenho aqui R$ 21, certo? Temos R$ 21. As alternativas agora vão esmiuçar essa história. Carlos pagou 9 a mais do que Paulo. Ele pagou 32, pessoal, e aqui pagou 21, então ele pagou 11 a mais e não 9. A diferença entre o que o Carlos paga e o José paga é de R$ 3. Carlos e José, a diferença é 11 também. Paulo e José pagaram o mesmo valor. Paulo e José pagaram o mesmo valor. Alternativa correta, letra C. E a última alternativa, Carlos pagou mais do que José, que pagou mais do que Paulo. Mentira. Paulo e José pagaram o mesmo valor. Neste caso, valia a pena fazer a ideia isolada. Em alguns casos, a gente vai ter que escalonar o sistema, é uma ideia possível. Na maioria das vezes, se você sabe fazer o escalonamento, o grande problema não é essa estrutura final. O grande problema é a construção dos dados aqui. Leia o enunciado com o maior cuidado possível, né? Isso sempre ajuda muito, não precisa nem a gente repetir. Essa é a nossa questão número 6. Agora, eu quero que você dê uma olhada, deixa eu apagar essa questão 6 daqui. Eu quero que você dê uma olhada, por favor, na questão de número 7. E a questão 7 vai nos contar... Deixa eu ver isso aqui. Muito bem, questão 6 já era. Questão número 7. Ela vai te contar o seguinte, olha comigo. Na questão número 7, nós temos lá um bloco maciço de madeira na forma de um prisma reto de base retangular, medindo 18 por 24 por 30. Então, olha só, você tem um prisma reto e essa figura está colocada, pessoal, da seguinte maneira aqui. Você quer ver? Temos isto, vamos para lá, isso vem para cá, vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso aqui, perdão, tá um pouquinho mais atrás, e a gente fecha essa ideia. Eu tenho 18 por 24 por 30 centímetros, certo? Centímetros para todo mundo aqui. Pois bem, o enunciado diz o quê? Esse bloco de madeira, na forma de um prisma, foi totalmente dividido em cubinhos iguais, com a maior aresta possível. Supondo que não tenha ocorrido perda alguma no corte do bloco, qual é o volume de um cubinho? Pessoal, perceba uma coisa. Quando a gente trabalha com matemática básica e a gente diz assim, olha, a Dona Maria foi lá na loja e ela comprou X metros de seda, Y metros de linho e comprou Z metros de outro tecido qualquer, que eu não sei o nome de tecido, o que acontece? Ela chegou em casa e ela cortou esses tecidos todos do maior tamanho possível, sem que houvesse sobras. Quando eu te falo que eu tenho um grupo de valores que vai ser dividido na maior quantidade possível, com lados ou tamanhos o maior possível, sem que haja sobras, o que é que a gente está fazendo, pessoal? Nós estamos calculando o máximo divisor comum. Me responde uma coisa, para que não haja nenhuma sobra, qual é o MDC dessa história que está colocada aqui? Professor, eu quero o máximo divisor comum de 18, 24 e 30. Você pode fazer de duas maneiras o máximo divisor. Eu posso fazer pela decomposição, certo? Posso fazer pela decomposição. Então, olha só, vou pegar e vou por aqui, ó, 18, 24 e 30. Você quer ver uma coisa? Dá por 2, professor? Dá por 2. Se dá por 2, vai nos dar 9, vai nos dar 12 e vai nos dar 15. Deixa eu te perguntar de novo. Dá por 2? Dá por 2. Dá por 2 aqui, vai nos dar, mantém o 9, vira 6 e vai nos dar 15. Dá por 2? Dá por 2. Dá 9, dá 3 e dá 15. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dá por 3? Dá por 3, professor. Dá por 3, olha. Dá 3, dá 1 e dá 5. Dá por 3, dá 1
e vai nos dar 1, que já era, e vai nos dar 5, e dá por 5, vai nos dar 1, vai nos dar 1 e vai nos dar 1. Mas entenda, o que eu quero não é a decomposição em fatores primos. Eu quero saber o seguinte, olha comigo. Quando você botou este 2 aqui, você dividiu o 18, o 24 e o 30. Então esse 2 é importante. Quando você colocou esse 2, você só dividiu o 2, não dividiu todo mundo, então não interessa. Quando você colocou esse 2, você só dividiu o 6, não interessa. Quando você colocou esse 3, você dividiu, olha comigo, o 9, o 13 e o 5. Então esse 3 interessa. Quem é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum são os fatores primos, o produto dos fatores primos, que dividiram todo mundo ao mesmo tempo. Então, olha, esse 3 não serve porque ele não divide o 1 e não divide o 5, esse 5 não serve porque não divide o 1, só divide o 5. Então, pessoal, quer dizer que o MDC dessa história é 2 vezes 3, que vai te dar o quê? MDC vale 6, certo? O máximo divisor comum é 6. Pergunta, se o máximo divisor comum é 6, o que é que vai acontecer? Você vai pegar e vai me dizer que eu tenho aqui, ó, 18, pessoal. Qual é o maior tamanho? O maior tamanho é 6. Então eu vou ter pedacinhos de 6 aqui, 3 pedaços de 6, 4 pedaços de 6 e vou ter 5 pedaços de 6. Mas o que me interessa é o seguinte, quando eu pensar em um dos cubos, um dos cubinhos em questão vai estar colocado aqui, ó, e este cubinho, ele vai ter que ter o quê, pessoal? Ele vai ter que ter 6, vai ter que ter 6 e vai ter que ter 6 na altura. Consequentemente, eu estou te falando de um cubo cujas dimensões vão ser iguais a quanto? Né? Para dividir do maior tamanho possível, sem que haja sobras, tem que ser o MDC. Então eu vou pegar e vou te dizer que eu tenho o quê? 6 centímetros por 6 centímetros por 6 centímetros. Eu não sei mais a pergunta é o quê? Qual é o volume do cubinho, que é esse que está aqui obtido, pessoal? Como calcula o volume de um cubo? Todo cubo é um prisma, e para calcular o volume de um cubo eu vou fazer a área da base vezes a altura. Então vai nos dar 6 elevado ao cubo, o volume é igual a 216 centímetros cúbicos, certo? O volume nesse caso é 216 centímetros cúbicos. E aí você vai me dizer, professor, o senhor falou que tinha outras maneiras para calcular o MDC. Exato, eu tenho outras maneiras. Para pensar comigo. Eu vou apagar esse caminho, ok? Como é que é esse primeiro caminho? Quando o fator divide todo mundo ao mesmo tempo, esse produto dos fatores comuns para todo mundo gera um máximo divisor. Eu não gosto dessa ideia, mas eu vou te dar uma outra. Que é o seguinte, eu poderia te dizer o quê? Pega e coloca aqui, ó, 18. Se você botar 18 aqui, decompõe o 18. Dá por 2 dá 9, dá por 3 dá 3, dá por 3 dá 1. Te dá 2 na 1, te dá 3 na 2. Na sequência, 24. 24 decomposto, dá por 2 dá 12, dá por 2 dá 6, dá por 2, perdão. Vai nos dar 3, dá por 3, vai nos dar 1. Então a gente tem o que aqui? 2 na 13, 3 na 1. E aí eu vou colocar ainda, pessoal, o 30. Se eu colocar o 30, olha comigo, dá por 2 dá 15, dá por 3 dá 5, dá por 5 dá 1. Dá 2 na 1, dá 3 na 1 e dá 5 na 1. Aí, vamos lá. Quem é o máximo divisor comum? Você pega e coloca aqui, ó. O MDC são fatores primos com o menor expoente. Me diga uma coisa, 2 na 1, 2 na 3 e 2 na 1. Qual é o menor expoente? 2 elevado a 1. 3 na 2, 3 na 1 e 3 na 1. 3 elevado a 1. 5 na 1, 5 na 0, se não aparece aqui, 5 na 0. Então o máximo divisor comum seria o quê? Seria 6. De um jeito ou de outro, nós iríamos para aquela ideia que está posta lá, certo? Essa é a questão número 7, ok? Questão número 7, legal? Agora, vamos em frente e lembre-se, tem link com isso aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, é muito importante para esse trabalho. Ajuda as pessoas a conhecerem o trabalho, conhecerem o canal, se inscreverem e com isso a gente produz e consegue trabalhar
cada vez mais e com cada vez mais qualidade aqui, ok? Meus caros, lembre-se, inscreva-se, recomende para os amigos, vai fazer a CAF, tem que mandar esse vídeo para os amigos e ajudar todo mundo, certo? Ok? Vamos em frente, dá uma olhada, eu quero que você veja a nossa próxima questão número 7, e te mostrar o que nos diz a questão número 8. Olha só, questão número 8 vai afirmar o seguinte. Ela tem a seguinte informação. Um tonel está com 30% da sua capacidade preenchida por um certo combustível. Sabendo que esse tonel tem um diâmetro de 60 centímetros e uma altura de 600 sobre 3 pi. Desculpa, 600 sobre pi. Então, olha só. Você tem o desenho colocado aí, eu vou colocar esse desenho aqui também. Você tem um cilindro e este cilindro, pessoal, tem um diâmetro da base que é igual a 60 centímetros. Então pensa comigo, se o diâmetro da base é 60 centímetros, quer dizer que o raio da base vai valer quanto, pessoal? O raio da base valerá 30 centímetros, ok? Raio da base vale 30. E aí, olha só, eu também tenho uma altura, e segundo o enunciado, esta altura total da figura é igual a 600 sobre pi centímetros, né? Olha, 600 dividido por 3,14 dá um pouquinho menos de 200 aqui. O que vai acontecer? Qual é a quantidade de combustível contida nesse tonel? Eu preciso te contar uma coisa. Quando a gente fala, pessoal, de um cilindro, o cilindro tem distribuição volumétrica homogênea, ou seja, se eu encher 30% da altura, eu tenho 30% do volume. Se eu encher 70% da altura, eu tenho 70% do volume. Eu quero saber o quê? Qual é a quantidade de combustível em litros nessa história? Vamos fazer uma coisa. Me responda. Eu vou te dizer que o volume de combustível é igual, pessoal, a 30% do volume do tonel. Certo? O volume de combustível é igual a 30% do volume do tonel. Então, o volume de combustível é igual, me responde, como é que calcula o volume de um cilindro? Área da base multiplicada pela altura. Volume de um cilindro é igual, pessoal, as bases dos cilindros são sempre círculos, então a área da base é π, que multiplica o raio ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. Pensando desse jeito, 30%, que são 3/10, de área da base π, que multiplica o raio 30 elevado ao quadrado vezes a altura, e a altura é igual a 600 dividido por π, certo? A altura é igual a 600 dividido por π. Perceba que nesse caso, π multiplicando e π dividindo a gente vai simplificar, e você vai pegar e vai me dizer o seguinte, vamos lá. Para tornar a nossa vida mais fácil, eu vou te dizer que eu tenho, olha, 0 lá e 0 aqui, a gente vai cortar. Então eu vou dizer que o volume de combustível é igual, pessoal, a 3 que multiplica 30 ao quadrado 900, tudo isso vezes 60, certo? Tudo isso vezes 60, ou seja, o volume de combustível é igual a, vamos direto, depois a gente bota os zeros, 3 vezes 9 vai nos dar 27. 27 vezes 6 vai te dar 162, olha, com 3 zeros, 162 mil centímetros cúbicos, certo? 162 mil centímetros cúbicos. Eu preciso que você lembre de uma coisa fundamental que é 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 litro e 1 decímetro cúbico é a mesma coisa, perdão, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros e 1 decímetro cúbico, perdão, é a mesma coisa que 1 litro. Isso são conversões de capacidade. Você tem aula aqui no canal para entender como transformar de centímetro cúbico para metro cúbico e assim por diante. Agora, dá uma olhada. O nosso volume, pessoal, são 162 mil centímetros cúbicos. Para pensar e me diga uma coisa, eu poderia dizer que o volume de combustível nesse caso são 162 mil ml, certo? 162 mil mililitros. Me responde, como é que eu transformo de ml para litro? 1 litro não tem 1000 ml,
Então eu vou dividir essa expressão por 1000 e dividindo essa expressão por 1000, você vai pegar e vai me dizer o seguinte: o volume de combustível é igual a 162 litros, ok? O volume de combustível vale 162 litros. Alternativa correta, letra C, ok? Alternativa correta, letra C. Nós fizemos a transformação de metro cúbico, na verdade centímetro cúbico, para ml e consequentemente para litros. Professor, então o senhor está dizendo que esses 162 litros aqui equivale, ó, se 1 metro cúbico é 1000 litros, então 162 litros equivalem a o quê? 0,162 metros cúbicos, certo? 0,162 metros cúbicos. Essa é a questão número 8, a gente está falando de geometria. Geometria é sempre um assunto possível, não dá para negligenciar esses tópicos aqui, legal? Agora, dá uma olhada comigo na questão, deixa eu apagar essa questão número 8 que está colocada aqui. Vamos lá? Questão número 9, olha o que a questão 9 nos diz. Os pares x e y dados abaixo pertencem a uma reta R do plano cartesiano. Essa reta tem lá, pessoal, um ponto x de coordenadas menos 4 e y igual a menos 24, um outro ponto com x igual a menos 2 y igual a menos 14, mas dá uma olhada no seguinte. Na questão número 9, nós temos uma reta R, eu tenho vários pontos dessa reta, mas como a gente pode escolher, eu vou escolher o ponto que tem, olha só, tem um ponto que tem 0 para x e menos 4 para y, e outro ponto que tem 2 para x e 6 para y. Se nós temos aqui dois pontos dessa reta, você pode me dizer o seguinte, olha, eu vou calcular na geometria analítica usando uma ideia que se chama equação da reta que passa por dois pontos. Dá uma olhada comigo. Eu vou colocar aqui o seguinte, o primeiro ponto tem coordenadas 0 e menos 4, o segundo ponto tem coordenadas 2 e 6, na sequência nós temos x e y, 0 e menos 4. A gente vai igualar isso a 0, perceba. Dá para usar o determinante tradicional, mas eu estou usando a ideia desse jeito por um único motivo. Porque quando a gente calcula a equação da reta que passa por dois pontos, o determinante tem o quê, pessoal? O determinante tem uma coluna inteira de números 1. Por causa dessa coluna inteira de números 1, essa ideia é viável. Perceba uma coisa, no sentido da diagonal principal, nós vamos manter o sinal, preservar o sinal, e no sentido da diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal. Pensando desse jeito, olha comigo, diagonal principal. 0 vezes 6 vai nos dar 0, 2 vezes y, 2y, x vezes menos 4x. Diagonal secundária. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Vem pra cá, mais 8. X vezes 6 dá 6x. Vem pra cá, menos 6x. 0 vezes y dá 0. Tudo isso igual a 0. Organizando as coisas, você vai me dizer que eu tenho menos 10 que multiplica x, mais 2 que multiplica y, tudo isto mais 8 igual a 0, ok? Menos 10x mais 2y mais 8 igual a 0. Olha, eu vou dividir essa expressão, pessoal, por menos 2, e dividindo essa expressão por menos 2, eu tenho o seguinte, menos 10x dividido por menos 2 vai nos dar 5x. 2y dividido por menos 2 vai nos dar menos y. 8 dividido por menos 2 vai nos dar menos 4, tudo isso igual a 0. Atenção, esta é a equação da reta R, escrita na sua forma geral. Eu posso pegar essa equação e isolar o y de forma positiva, e ao fazermos isso, olha comigo, você vai me dizer que y é igual a 5 vezes x menos 4, né? O y está negativo, vai para lá positivo, você fica com y igual a 5x menos 4. Continua sendo a reta R, só que agora ela está escrita na sua forma o quê? Na sua forma reduzida. Eu vou pôr aqui, ó. Então, a reta R, pessoal, desculpe, a reta R é igual a y, que vale 5x menos 4, ok? A reta R é y, que vale 5x menos 4. Sabendo dessa leitura, nós temos algumas hipóteses nesse enunciado, mas antes eu queria observar um detalhe contigo. Me diga, isto é uma reta, o número que multiplica x é positivo, então essa reta é uma reta crescente. Olha comigo, o coeficiente angular da reta R é o número que multiplica x na equação reduzida,
Ou o coeficiente angular dado da forma geral é menos A dividido por B, ok? Menos A dividido por B, que nesse caso nos daria, evidentemente, 5. E nós também temos o coeficiente linear da reta R, que é o termo independente da equação reduzida, e o coeficiente linear, pessoal, é igual a menos 4. Agora, o que é que o coeficiente angular nos diz? O coeficiente angular nos diz se a reta é uma reta crescente, se a reta é uma reta decrescente. Coeficiente angular positivo, reta crescente. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Agora, o que o coeficiente linear nos diz? Nos diz o lugar onde a reta toca o eixo Y. Então, olha comigo, você poderia me dizer que esta expressão que está colocada aqui é uma reta crescente que vai, veja comigo, tocar o eixo Y aonde? Em menos 4. Então, reta crescente tocando o eixo Y aqui embaixo em menos 4. Me diga, onde essa reta toca o eixo X, professor? Ela toca o eixo X quando o Y é 0. Se a gente igualar 5x menos 4 igual a 0, você vai me dizer que o x, pessoal, é igual a 4/5. Então, a reta R do enunciado teria o formato que você está vendo aqui. O enunciado propõe algumas análises, veja comigo. A reta R intercepta o eixo das abscissas num ponto de coordenada menos 4, pessoal. Eixo X é eixo das abscissas, eixo Y é eixo das ordenadas. Pergunta, intercepta o eixo X em menos 4? Não, né? Intercepta o eixo Y em menos 4. Logo, o letra A é um item falso. Então, deixa eu até colocar aqui embaixo. Letra A, aqui do lado, é falso. Vejamos, letra B. O coeficiente angular da reta R é igual a menos 5. Professor, coeficiente angular da reta R é igual a 5, é falso. Letra C. Letra C vai nos dizer o quê? A reta R determina com os eixos cartesianos um triângulo de área 1,6. Olha comigo, o que nós queremos saber é esta área que está colocada aqui. Dá uma olhada comigo. Quando eu pensar nessa história, você vai formar um triângulo retângulo e eu vou tirar esse triângulo aqui de dentro para a gente pensar. E você vai me dizer o seguinte a respeito desse triângulo. Este triângulo, pessoal, ele tem, veja só, é um triângulo retângulo, ele tem uma hipotenusa, ângulo de 90. Quanto mede aquele cateto lá, professor? Mede 4/5. Qual é a medida, né? A posição do ponto lá é menos 4, mas a medida disso que está aqui vale 4. A área do triângulo é igual a 1/2 que multiplica a base vezes a altura. Então, 1/2 que multiplica 4/5 vezes a altura que é 4. Quer dizer que a área, pessoal, é igual ao quê? É igual a 16 dividido por 10. A área dessa figura, dá uma olhada, vai ser igual a 1,6 unidades de área. Quer dizer que a letra C é um item verdadeiro, ok? Letra C é um item verdadeiro. Dá uma olhada na letra D. Y será positivo. C e somente C. X for maior do que menos 4/5. Pessoal, quando é que uma função é positiva? Né? Uma função é positiva para y. Uma função é crescente ou decrescente pensando-se no eixo y. Então, olha comigo. De 4/5 para frente, os valores de y são positivos. De 4/5 para trás, os valores de y são valores o quê? Negativos. Professor, e no 4/5, dá uma olhada? Em 4/5, o y vale quanto, pessoal? Em 4/5, o y vale 0, perfeito? Em 4/5, o y vale 0. Agora, então, letra D também é uma alternativa falsa. Vamos colocar isso daqui, ó. Letra D é um item falso. O que diz a letra E? Letra E, a reta intercepta o eixo das ordenadas no ponto de abscissa 4/5, intercepta o eixo das ordenadas num ponto de abscissa 4/5. Pessoal, intercepta o eixo das ordenadas num ponto de abscissa que é x igual ao quê? Igual a 0. Então, olha só,
Este ponto que está colocado aqui, ele tem a abscissa 0 e o y dele vale quanto? O y dele vale menos 4. É nesse lugar que a gente intercepta o eixo das ordenadas. Quando a abscissa for 0, não quando ela for 4/5, né? Ele está tentando te confundir com aquele lugar onde eu toco o eixo das abscissas, que é o eixo x. Legal? Essa é a questão número 9. Ela está trabalhando com geometria analítica. Eu tenho mais alguns exercícios na lista extra que você vai receber, e essa tem link na descrição aqui embaixo. E essa lista extra tem o que, pessoal? Também tem ideias falando sobre circunferência. A gente viu aí nos últimos vestibulares da CAF alguns exercícios mencionando circunferência. Lembra? No sábado à noite a gente vai conversar sobre as outras questões e sobre toda essa ideia que a gente está falando aqui, legal? Agora, vou informar o horário mais pra frente, fique atento. O que vai acontecer? Eu quero que você dê uma olhada, essa é a questão número 9. Eu quero te falar a respeito da questão número 10. Deixa eu limpar a questão número 9 daqui. E a gente vai considerar o seguinte na número 10. Nós temos visto nas provas da CAF ideias, pessoal, trabalhando com logaritmos e em várias ocasiões essas ideias são ideias mais elaboradas, mais complexas ou mais extensas, né? Às vezes nem tão elaboradas, mas em várias ocasiões mais extensas. Eu coloquei uma ideia aqui que mistura duas coisas. Mistura as equações exponenciais com a ideia de logaritmos, é uma coisa frequente na prova da CAF. Eu quero que você veja o seguinte, olha, num tempo t igual a 0, quando a quantidade presente de uma determinada substância radioativa começa a ser monitorada, registra-se que Q0 gramas, certo? Q0 gramas da substância. Então o valor inicial quando t igual a 0 é um Q0. Depois de t horas a partir de t igual a 0, a quantidade em gramas de substância remanescente restante é calculada através da equação, olha só, questão número 10, Q em função de t igual ao que, pessoal? Igual a QO, que multiplica número de Neper ezinho elevado a menos 0,45 vezes t. Muito bem. O enunciado afirma, dados do enunciado, que o logaritmo de 2 na base e de Neper é aproximadamente, pessoal, 0,69. 0,69. Não é tão necessário nesse exercício, mas vale lembrar que o e, pessoal, é um número irracional que vale aproximadamente 2,71 e toda uma sequência de valores, ok? Aí dá uma olhada lá. Considerando então que o log de 2 na base e é igual a 0,69, pode-se afirmar que o tempo necessário para que a quantidade presente dessa substância se reduza à metade da quantidade inicial. Então, olha só, você vai pegar essa ideia que está colocada aqui e vai me dizer o seguinte a respeito dela. Você vai me dizer, pessoal, que o que eu quero é que o Q de um determinado tempo seja igual ao Q de O dividido por 2, certo? Seja igual ao QO dividido por 2. Ou seja, se o Q final é QO sobre 2, que é igual a QO que multiplica E elevado a menos 0,45 vezes T, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, em primeiro lugar, quando a gente tem QO lá e QO aqui, a gente consegue simplificar. Fazendo isso, sobra para nós 1/2 igual ao que, pessoal? Igual a E elevado a menos 0,45 vezes T, certo? E elevado a menos 0,45 vezes T. Se nós pensarmos nessa história, 1/2 é a mesma coisa que 2 na menos 1, igual a E elevado a menos 0,45 vezes T. Perceba, é improvável que você consiga deduzir esses valores de cara, né? Ah, bati o olho e eu já sabia o valor. Então a minha sugestão é que quando você não sabe quanto que vai gerar, né, qual é o expoente que vai gerar essa expressão, uma boa saída é a gente aplicar logaritmo a toda essa ideia. Então você pode me dizer o seguinte, olha, como a base aqui é e dessa potência, eu vou te dizer que eu tenho logaritmo de 2 elevado a menos 1 na base e igual a logaritmo na base e de e elevado a menos 0,45 vezes t. Pela propriedade dos logaritmos,
Este menos 1 que está colocado aqui sai daqui, vai lá na frente multiplicando. E quando o logaritmando é igual à base, o nosso resultado é o expoente do logaritmando. Então, olha só, vamos transplantar essa ideia para cá. Você vai me dizer o seguinte, eu fico com menos 1 que multiplica o log de 2 na base e igual, pessoal, log de e elevado a menos 0,45 vezes t na base e é igual a menos 0,45 vezes t, certo? Menos 0,45 vezes t. Ou seja, eu vou ficar com menos 1 que multiplica 0,69, certo? Menos 1 que multiplica log de 2 na base e, que é 0,69, igual a menos 0,45, tudo isso vezes t, certo? Menos 0,45 vezes t. Uma coisa importante, olha comigo. Negativo e negativo vai nos dar o quê, pessoal? Professor, negativo com negativo vai dar positivo, perfeito. Então você vai ficar com 0,69 igual a 0,45 vezes t, ou t igual 0,69 sobre 0,45. Pensa comigo numa coisa importante. Quando a gente deduzir essa relação, você tem duas casas atrás da vírgula, você tem duas casas atrás da vírgula, dá para dizer direto que isso é 69 sobre 45. E aí eu vou te fazer uma pergunta importante que é a seguinte, olha, t é igual a... Pessoal, 69 e 45, dá para simplificar essa expressão por 3. Se eu simplificar por 3, 69 dividido por 3 vai nos dar 23 e 45 dividido por 3 vai nos dar 15. Então, na prática, o que nós temos aqui é 23 dividido por 15. Olha comigo, 23 dividido por 15, dá uma olhada no enunciado. O enunciado marca o tempo, pessoal, em horas. Então, ao invés de eu sair fazendo uma divisão dessa expressão, eu vou te dizer, olha, isto é 23 sobre 15 horas, né? Mesmo porque essa fração aqui já é uma fração irredutível. Agora, para pensar. Quantos minutos representa isso? Professor, 1 hora tem 60 minutos. Então você vai me dizer que essa ideia que está colocada aqui é 23 sobre 15 que multiplica 60 minutos. Ou seja, são 23 quinzeavos de 60. Para pensar comigo, trabalhando com essa ideia. 60 dividido por 15 vai nos dar 4. 4 que multiplica 23... 4 que multiplica 23 vai nos dar, pessoal, 92 minutos ou 1 hora e 32 minutos, né? Sabendo que 1 hora tem 60 minutos, então 92 minutos equivale a 1 hora e 32 minutos. Nós temos várias ocasiões onde a CAF falou de exponenciais, trabalhou com essa ideia e às vezes no final, pessoal, a gente tem que fazer uma transformação. Para pensar. Se você dividir 23 por 15, não vai te dar um valor exato, mas ao mesmo tempo, a necessidade disso, olha, se a resposta está em horas, eu vou converter esse tempo de horas em minutos, e ao converter esse tempo em minutos, eu devolvo a ideia para horas lá. Então eu tenho 1 hora, com 32 minutos, ok? A alternativa correta nesse caso vai ser letra, olha só, letra C, ok? Alternativa correta, letra C, certo? Essa é a questão número 10. É uma boa questão, trabalhando com um assunto que aparece, quando aparece de forma bem pensada. Vale a pena rever os conceitos de logaritmos. Eu vou deixar aqui embaixo links dos tópicos mais importantes das coisas que a gente falou, tanto na primeira parte quanto na segunda parte agora, ok? Agora, dá uma olhada comigo, nós temos lá, questão número 11, é uma questão de geometria. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente pensar na questão número 11, é uma questão de geometria plana, e a gente vê algumas coisas de plana nas provas da CAF, né? Mas é sempre uma ideia que depende de como as ideias vão aparecer. Eu vou te dar um exemplo aqui, mas eu poderia falar de quadrilátero, poderia falar de várias outras figuras, né? Eu optei por colocar o seguinte, dá uma olhada na figura, você está vendo ela aqui embaixo. O enunciado diz, observe a figura. Nós vemos lá, a figura acima exibe um total de N peças idênticas de um quebra-cabeças que, resolvido, revela uma coroa circular. Então é um quebra-cabeça que gera uma coroa. Legal, né? Coroa circular é aquela borda que a gente tem colocada lá. Sabe-se que 6 centímetros é a menor distância
entre as circunferências concêntricas pontilhadas. Então, olha comigo, na questão número 11, você vai me dizer que nós temos, você vai me dizer que nós temos uma primeira circunferência pontilhada que está colocada aqui, o meu está torto, mas a gente quer a referência, e nós temos uma segunda circunferência que está colocada aqui, certo? Aí o enunciado continua dizendo o seguinte, a menor distância vale 6 e o raio da menor das circunferências, pessoal, é igual a 9 centímetros. Então, olha comigo o seguinte, segmento que sai do centro e vai até essa extremidade é o Rzinho e ele vale 9 centímetros. Segmento que sai do centro e vai até a extremidade maior, para pensar. Se a distância entre os dois círculos é 6 e aqui já vale 9, então você vai me dizer que o Rzão nessa história é igual a 15 centímetros, certo? O Rzão é igual a 15 centímetros. O enunciado continua nos dizendo o seguinte, se a área de cada uma das peças, olha comigo, a área daquela peça de quebra-cabeça que está colocada lá, é igual a 12 π centímetros quadrados. A área de uma peça é 12 π centímetros quadrados. A pergunta do enunciado é, quantas peças a gente vai encaixar aqui, para formar essa borda? Me responde uma coisa, como é que a gente calcula a área de uma coroa circular? Professor, a área da coroa circular é a área do círculo maior, πrzão ao quadrado, menos a área do círculo menor, πrzinho ao quadrado, ou seja, a área da coroa é igual a π que multiplica 15 ao quadrado, vai nos dar 225, menos π que multiplica, olha comigo, 9 ao quadrado vai nos dar 81. Consequentemente, a área da coroa é igual, pessoal, 225 menos 81 vai nos dar 144 π centímetros quadrados, ok? A área da coroa circular, que é essa região que está colocada aqui, toda essa borda aqui fora, é igual ao quê? 144 π centímetros quadrados. Cada peça do quebra-cabeça, olha a imagem aqui embaixo de novo, cada peça do quebra-cabeça tem o quê, pessoal? Tem 12 π centímetros quadrados. Então você vai me contar o seguinte, eu quero o número de peças nessa história. E aí você vai me dizer, olha, o número de peças, professor, é a área total, que é 144 π, dividido pela área de cada peça, que vai nos dar 12 π. Nesse caso, π multiplicando e π dividindo a gente simplifica. Você vai me dizer que a área... Desculpa, a área da coroa eu já calculei, né? Você vai me dizer que o número de peças é igual a quanto? É igual a 12. Quer dizer que, olhando para a figura, para completar a coroa circular, nós precisaríamos de quê? Precisaríamos de 12 peças. Alternativa correta, letra D, ok? Agora, essa revisão, ela, como eu já falei no início, vou frisar agora, ela não tem o objetivo de acertar o que vai cair na CAF. Ela tem o objetivo de falar das coisas que a gente tem visto com maior incidência nas provas da CAF. Eu tenho ainda, pessoal, uma lista de exercícios aqui com uma série de ideias, uma série de dúvidas, e nós vamos comentar sobre esses exercícios no sábado à noite, e eu tenho mais algumas novidades para você no sábado à noite, então vem com a gente, acompanha o que a gente vai fazer aqui, é sempre importante, legal? Meus caros, grande abraço, excelente prova, e a gente vai conversando para ver como é que tá o seu desempenho e como é que essa revisão tá te ajudando. Deixe seus comentários aqui embaixo, você teve dúvida na lista especial que eu coloquei aqui na descrição? Manda essa dúvida, a gente conversa sobre ela no sábado, legal? Queridos, grande abraço, até mais, tchau, tchau!